Olá, sou o Vasconcelos do Portal GoCurso e vou mostrar para vocês mais um projeto aqui, que foi desenvolvido, mais uma implementação para o sistema de imobiliárias, agora a implementação 5, onde eu fiz diversos recursos para poder deixar aqui o sistema ainda mais completo. Tá? Eu vou fazer o acesso aqui, todas as informações em que eu mostrar, relacionado aqui ao sistema, são tudo fictícios, relacionado a dados aqui, valores, tudo fictício, só para que eu possa demonstrar para vocês o sistema. As implementações que chegam aí, nessa quinta implementação, são esses recursos e eu vou falar e vou explicar dentro desse vídeo cada um deles, tá? Tendo como principal ponto a integração do WhatsApp e as cobranças que são feitas aqui de forma recorrente, Não só as cobranças, mas também os alertas de vencimento, que são importantíssimos para a parte de gestão aqui dos aluguéis. Então, os aluguéis, os clientes ali, os inquilinos, eles vão tendo um pagamento mensal e isso gera a necessidade de trabalhar com esses alertas de vencimento, essas cobranças ali que são feitas. Aí eu tive que implementar também a parte de juros e multa, que é muito comum dentro das imobiliárias, inclusive quando ele tem atraso aqui, você vai poder configurar qual vai ser o valor da multa, que é um valor fixo, e o valor de juros ao dia, tá? Isso totalmente personalizado. Isso vai ser recuperado também nos boletos. Então, se o proprietário não, se o inquilino atrasa ali aquele pagamento, o boleto, na hora que for gerado para ele, e é gerado agora de forma automática aqui, com as cobranças, eu vou mostrar aí para vocês. Então, ele já gera com aquela multa, com aqueles juros, e na hora que ele for pagar, aquilo já vem corrigido, tá? Mas teve outras coisas também que eu fiz aqui, como alguns campos a mais para o cadastro de imóveis. Eu melhorei a parte do SEO no site, porque é interessante ter uma meta-descrição para cada um dos imóveis e as palavras-chave também para facilitar com que os buscadores encontrem esse imóvel aí. E algumas outras coisas também menores aqui que foram implementadas no decorrer desse novo módulo. Eu vou entrar aqui nos imóveis cadastrados e aqui então eu acabei colocando, se ele apresentar algum erro, isso aqui é quando eu acabo de fazer a implementação, eu jogo ela no projeto de teste, inclusive vocês podem entrar aí em imobiliaria.sistemasugocurso.com.br para poder testar, já vai ficar usuário e senha preenchido ali no login. E esse é o momento em que eu passo por todos os recursos e se o servidor ele aponta algum problema, igual ele deu aqui, um problema no raw URL encode, isso não acontecia enquanto ele estava local. Qualquer problema que aparecer, esse é o momento em que eu corrijo para já mandar o script para vocês 100% funcional, tá? Então eu vou parar aqui em alguns momentos a aula para poder corrigir, como esse aqui, que deu problema nessas linhas, e já retomo. Então vamos lá, ao cadastrar um novo imóvel, eu coloquei aqui alguns campos como proximidades que você pode estar colocando para ele, por exemplo, ponto de ônibus, supermercado, padaria, etc. São proximidades que vão estar aí ao redor do imóvel, Se ele tem alguns recursos de lazer, tá aí aqui você pode inserir quais são. Se ele tem recursos de segurança, cerca elétrica, câmera, entre outros, e algumas outras características também que vocês achem interessante que sejam colocadas. Todas essas informações, ele vai recuperar aqui, deixa eu entrar em algum deles, quando eu entro no detalhe do imóvel, ele vai recuperar aqui, em característica. Esse, por exemplo, não tem. Deixa eu ver uma aqui que eu coloquei como exemplo. Essa casa 4 quartos, se eu não me engano, ela eu coloquei alguns. Também não. Deixa eu ver aqui. Esse outro, que foi esse tudo A, características, coloquei aqui 2, tá vendo? Então, assim, eu não coloquei em todos, tá? Mas se um imóvel ali eu tiver preenchido isso, sobrado com 4 quartos, deixa eu ver se nele eu coloquei. Ele vai mostrando aqui, a característica dele, telefone, elevador, proximidades, lazer, segurança. Então, se tiver preenchido, é apresentado ali no site. Além dessas opções, eu também coloquei as opções para o SEO. Então, cada imóvel que você cadastrar, você vai colocar as palavras-chave que vão auxiliar, que vão auxiliar os buscadores a encontrar aquele produto, que no caso é o imóvel, e uma meta description também, tá? Que é a descrição que aparece na página ali quando ele também fizer uma consulta. Os buscadores, eles necessitam desses recursos para posicionar melhor aí, o seu site dentro aí das consultas e buscas que são feitas. Então, ficou faltando esses 2 recursos, também foram adicionados aí nessa implementação. Aqui, eu dei uma opção também para o corretor se cadastrar no login, mas isso é opcional, assim como outros recursos que vão estar nas configurações do sistema. Então, se essa opção aqui, o corretor se cadastrar, tiver com sim, na hora que nós tivermos o login, já mostra para vocês, vai aparecer um botão para ele fazer um cadastro. Tá? E assim você pode
permitir que outros corretores externos se cadastrem, né? É claro que tudo com base aqui em verificação, ele se cadastra, mas ele não tem nenhuma informação sensível ainda, você vai precisar de liberar essas informações ali, porque às vezes você nem aprova esse cadastro dele, tá? Então eles podem fazer lá e depois o administrador aqui dentro, nos usuários, libera o que ele vai poder ou não acessar. Então é dessa forma que é feito. Tem uma outra opção que é para poder cobrar todos os dias. Se essa opção tiver como sim, o que acontece aqui? Aqui você vai ter a possibilidade, né, o sistema vai mandar automaticamente uma cobrança atualizando multa e juros caso esses valores sejam maior que zero. Então, se você quiser, por exemplo, que cada conta que esteja atrasada, ele gere uma multa de R$10, atrasou um dia, 10, atrasou 50 dias, é 10. É um valor único. É aqui que você vai pôr. Agora, se você quiser cobrar um valor de juros por dia em cima daquele valor em que está atrasado, ele vai colocar aqui, ó, que é o valor da conta. Então, 0,50 ao dia, tá? É mais ou menos aqui, eu não sei se é o padrão, principalmente porque eu acho que imobiliárias, né, aluguéis costumam ter uma padronização. Então, eu não sou dessa área, tá? Não sei exatamente qual é, mas é aqui que você vai mudar. Ah, não é 0,5, é 0,8, é 1,5, é 2%, é 3%, não importa. Aqui você vai jogar o valor e ele já vai fazer todo o cálculo. Então, é aqui nas configurações. Ah, não quero cobrar nem multa nem juros. Aqui você vai deixar 0 e 0. Isso aqui é para você colocar o token do Mercado Pago. Então, para quem já utiliza o Mercado Pago para poder gerar os boletos, né, fazer ali a estrutura de pagamento, já existia no sistema, tá? Não precisa mais colocar o token no código. Pode inserir direto aqui, ó, que aí fica mais fácil para você poder alterar. E aqui as opções de API do WhatsApp, para você conseguir conectar o seu WhatsApp, que pode ser tanto inserida aqui de forma manual com as credenciais, né, que eu indico para vocês utilizarem a Menuia, mas aqui tem outras opções também, tá? Qual que é o custo dessa API? Se você não for usar a API, não, ó. Aí o sistema continua igual estava. Não manda nenhuma notificação de mensagem, não vai ter cobrança, não vai ter quase nada dos recursos que eu implementei nessa implementação, porque ele foi muito focado aí na parte de disparos, tá? Mas se você não quiser disparar, é só deixar aqui como não, e ele não vai fazer nenhuma modificação, nem nenhum teste, né? Nenhuma execução de disparos aí para os clientes, tá? Agora, se você for disparar, você vai utilizar uma dessas APIs que eu deixei aqui. Ah, mas eu gostaria de utilizar a Evolution, eu gostaria de utilizar outra externa. Aí você vai precisar de conectar os endpoints dela, porque eu já deixei preparado essas três aqui, ó. A Menuia é a que eu indico para vocês, tá? Então você pode acessar o site da Menuia, comprar um plano, qual que é o custo para esses disparos? Cerca de R$10, tá, por sistema. Então, se você instalar esse sistema em 10 imobiliárias, você vai ter mais ou menos um custo de R$10 com mensagem limitada para cada uma delas. É um custo muito em conta e você já tem todo o serviço pronto, você não precisa de ter uma VPS, não precisa de ficar por conta de atualização, nada disso, né? O Diego, que é lá da Menuia, fica responsável por isso e você só adquire o plano e utiliza ele. Agora, se você já é um programador, desenvolvedor que tem um conhecimento maior, que já sabe trabalhar com VPS, que sabe trabalhar com API, você pode integrar no seu projeto a API da Evolution, tá? Que é uma API gratuita, mas aí você fica por conta, né, da manutenção da VPS, das manutenções de atualizações que tem, de tudo mais, tá? Então eu aconselho para vocês aí utilizarem essa da Menuia, que já vem tudo pronto. A única coisa que você vai precisar fazer, né, é o cadastro lá e pegar uma chave que ele deixa, que é a instância. Ah, não sei fazer isso. Eu tenho um vídeo específico, tá? Eu mando para vocês. Fica aí também no painel do aluno, vários vídeos que ensinam vários recursos, né? Não é os vídeos da aula, dos cursos em si, é outros que eu ensino coisas mais pontuais, como essa conexão. Você vai colocar aqui a sua instância e pode colocar, né, que é o AutoKey, pode colocar o APK direto. Mas se você não quiser fazer assim, eu coloquei essa opção de dispositivos aqui, ó, que quando você clicar em adicionar dispositivo, ele já abre o QR Code, você só pega o seu telefone, faz a leitura do QR Code como se você estivesse lendo ali uma conexão, né, no WhatsApp Web e pronto, já está conectado, tá? Então facilita bastante, lembrando que esse recurso só funciona com a Menuia porque o Diego da Menuia disponibilizou isso aqui para nós. Ah, mas eu utilizo outra. Aí você vai ter que ver como conectar ela, né, de forma direta também aqui dentro do sistema. Então, isso é o que eu trago ali nas configurações. Como eu tinha dito, se você deixar como sim, o corretor vai poder se cadastrar aqui, tá? Então, ele consegue ver esse botão e consegue fazer um cadastro. Porém, quando ele se cadastra, ele não consegue acessar nenhuma informação do sistema ainda, né? O que vai acontecer ali? Ele vai ficar dependendo do administrador vir aqui, ó, e liberar os recursos de acesso para ele, né? O que ele vai poder acessar dentro do sistema. E se é que ele vai, porque se ele não aprovar o cadastro dele, ele já pode excluir diretamente ele aqui. Além disso, deixa eu dar sequência aqui, ó, reset da senha pelo painel dos usuários, tá? Então aqui, ó, mas tem também como o próprio usuário fazer a recuperação da senha,
né? Mas se o usuário tiver dificuldade para isso, você consegue redefinir a senha dele para 123, tá? Então esse reset da senha aqui, ele redefine para 123. Seria interessante, eu vou até colocar aqui, ó, ele colocar redefinir senha para 123, porque aí o usuário, na hora que passar um mouse aqui, vai ver isso. Pronto, já inseri lá, né? Porque aí já fica aí ajustado para vocês isso. Integração do WhatsApp, que eu acabei de explicar, tá? Notificar via WhatsApp o proprietário do cadastro do imóvel. Então, quando você estiver cadastrando no imóvel, um outro campo que eu esqueci de falar dele aqui, ó, é esse aqui, ó. Nós colocamos uma opção aqui no final, que é para notificar o cadastro. Que às vezes você cadastra o imóvel, você não quer notificar. Deixa não aqui, quando você salvar, ele não manda nada. Mas se ele tiver com a notificação ali, deixa eu ver se tem uma aqui que eu consigo ver, ele vai notificar o dono do imóvel. Aqui, ó. Olá, né? Vai vir o nome do proprietário, o seu imóvel acaba de ser cadastrado. Aí vai vir as informações dele e a URL para ele poder acessar aquele imóvel e visualizar, tá, aquele cadastro do imóvel. Então, foi o primeiro local onde eu coloquei a comunicação do WhatsApp foi esse. Depois eu coloquei aqui, ó, uma opção. Isso aqui é só para excluir, né? Contrato de aluguel quando o imóvel foi excluído. Isso aqui também é interessante que tem que ter ali, não tinha. Juros e multa nas contas. Então, quando nós formos dar baixa aqui em uma conta, pode ser pelo financeiro receber, em qualquer outra situação. Se essa conta tiver atraso, ele já joga juros e multas aqui de forma automática. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que tem atraso. Aqui, ó. Conta vencida, teste. Então, ele vai calcular, tá vendo? E vai jogar juros e multa, tá? Mas você pode modificar também isso aqui. Quando você der baixa, ele já dá baixa com esses juros e multa. Se, porventura, eu fizer uma cobrança aqui para o cliente, clicando nesse botão, ele já faz a cobrança, ó, ele gera a cobrança para ele. Pronto. Aqui vai aparecer para ele, ó, a cobrança da conta. Então, ele vai mostrar aqui, ó. Consta, né, em aberto, aí vai vir o valor da conta, R$ 113, porque 10 foi de multa e 3 foi de juros. E aqui vem o link para quando ele acessar esse link aqui de pagamento, ele já abrir automaticamente o boleto para ele poder efetuar. E esse boleto já abre corrigido, tá? Com o valor ali, ó. E aqui em cima eu coloquei para ele mostrar também quais foram ali os juros e multas referente àquele boleto. Então vai ter toda a notificação de cobrança, que pode ser feita aqui de forma manual, mas que também, através das tarefas CRONS, são mandadas de forma automática. Se você tem uma conta que vence no dia, tá? Ele vai mandar essa notificação aqui, ó, de sua conta vence hoje. Sempre entre 8 e 10 da manhã, que é como ficou configurada essas chamadas ali, que podem ser alteradas também. E se tiver uma conta em atraso, né, naquele dia, e essa opção tiver cobrar todos os dias, tiver sim, todos os dias ele vai notificar o cliente que ele tem uma conta em atraso e vai mandar, já alterando aqui, né, os valores de multa e os valores de juros, tá? Então, se tiver como sim, ele faz isso. Então, o sistema tem esses scripts já atualizados aqui para que isso possa ser feito. Então, tá, outras opções aí que nós utilizamos, a automatização das mensagens, né, são para cobranças e lembretes. Juros e multas eu já falei, né, temos aqui nos boletos, e as tarefas CRON são justamente esses scripts em que eu falei ali, que fazem o lembrete do dia, do vencimento, a cobrança de conta vencida e esse aqui, ó, que é para também fazer a verificação de pagamento. Então, imagine que esse cliente foi lá e pagou esse boleto. Eu coloquei para o sistema ficar verificando ali de 5 em 5 minutos se tem conta paga. Se já tiver conta paga, ele dá o retorno e já dá a baixa da conta de forma automática. Então, o cliente pagou o boleto, ele não tem que te avisar, nada tem que acontecer. O sistema, dentro de 5 minutos, já vai dar baixa naquele boleto ali, tá, que foi pago. Então, tudo isso feito via scripts, né, e tarefas CRONS, que são chamadas aí. Eu esqueci de anotar algumas outras coisas aqui, mas, por exemplo, quando você cadastra um usuário aqui para o sistema, né, ou um funcionário que vai utilizar, ele já manda para ele as notificações ali avisando que ele foi cadastrado, manda o acesso, tá, o link de acesso, manda o usuário sem. Então, são outras coisas menores que foram feitas aqui, mas não foram anotadas. Mas o principal mesmo que eu trago para vocês dentro dessa quinta implementação são esses recursos. Aí eu aguardo, né, vocês me mandarem mais sugestões para esse sistema, né, melhorias aí, outras coisas que nós podemos implementar, e de tempos em tempos eu venho com outras implementações. Um abraço, que Deus abençoe e até os próximos módulos.